Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 22h07. Você já ouviu falar sobre o comissionamento simplificado do Airbnb? Não ouviu ainda? Bom, eu vou te falar aqui nesse vídeo. O que seria essa taxa simplificada ou comissionamento simplificado? Em suma, o Airbnb ele deixa de cobrar o comissionamento, a taxa do cliente, e essa taxa ele repassa para você. No final vira meio que uma booking, né? Onde a taxa, o comissionamento já está embutido nas diárias, exatamente. A taxa já está embutida na diária. Então, ao invés de você deixar o Airbnb, colocar lá diária 100, X reais de limpeza, vamos imaginar que seja 50, e aí mais 13, 14% em cima da sua tarifa referente a taxas, essa taxa ela deixaria de existir. Exatamente, ela acaba não aparecendo mais para o cliente e traz a sensação de que o seu imóvel está pagando aquelas taxas, ou que naquele imóvel especificamente não existe a cobrança da taxa. Traz uma sensação, vamos falar sinceramente aí, de alívio, né? Chega de taxas, às vezes as pessoas não gostam. Eu sempre penso que o preço ele é muito psicológico. Inclusive eu vejo alguns imóveis utilizando estrategicamente essa taxa simplificada para o quê? Exatamente, para o marketing, para a divulgação. Elas passam a utilizar a taxa simplificada, claro, embutindo na tarifa, e posteriormente o que faz? Ela divulga lá que as taxas são responsabilidade do anfitrião, não mais do convidado. Olha só que discurso interessante. É óbvio que no final, o valor final vai ser o mesmo, mas vamos pensar psicologicamente falando, o que soa mais atrativo para você, o que é melhor. Você já vê ali o valor final, já o total, sabe, bem mais simples, né? Sem taxa alguma, porque normalmente quando a gente pensa em taxa, a gente associa a governo, a gente associa a impostos, a gente associa uma série de coisas, né? E a outra opção é você não ter a taxa, você estar com ela embutida, você utilizar inclusive isso como uma oportunidade de você fazer um marketing, de você divulgar, de você ter um posicionamento melhor, ok? Então, hoje o Airbnb ele oferece essa opção e no final ele acaba o quê? Se enquadrando muito idêntico ao que a Booking já oferece hoje, né? Aonde na Booking.com você não tem a taxa de serviço que seria o comissionamento da Booking. Na Booking, se você está lá, se você faz parte da ferramenta Booking.com, você sabe que o comissionamento ele já está embutido na tarifa e é descontado da sua tarifa. Então, basicamente é isso que o Airbnb está fazendo e teve que fazer. Ele sentiu essa necessidade. Inclusive, eu fui ver em alguns imóveis lá fora, lá no exterior. Hoje, alguns imóveis têm essa opção, né, de a taxa simplificada e outros continuaram da mesma forma. Eu acredito que no final eles acabem aí migrando e deixando tudo com a taxa simplificada. Eu vi uma matéria do Airbnb antes de fazer essa live. Estou confundindo com live, pessoal. Antes de fazer esse conteúdo, aonde eles tinham a pretensão, a ideia, mas me parece que não foi aplicado, tá? Antes de eu falar, a pretensão, a ideia de que todos os cadastros a partir de 2022, exatamente a partir de 2022, fossem com taxa simplificada. Aparentemente isso não aconteceu, porque ainda hoje você consegue sim utilizar a taxa de serviço ali normal, né? Onde você tem 3% e o seu cliente paga aí entre 12% a 14%. Mas é algo assim, que eu consideraria muito. Aí já começaria a pensar, porque pode ser algo que o Airbnb acabe tornando obrigatório, até porque para ele é muito melhor, né? Para ele é muito mais cômodo, é muito mais simples ele receber a totalidade. Imagina que hoje ele tem que fazer a separação dos pagamentos, né? Ou seja, ele tem que tirar 3% seu, aí tem que cobrar mais a taxa de serviço, sendo que ele recebe tudo embutido num valor total. Olha o trabalho que a empresa tem para fazer essa gestão, sendo que ela poderia, né, pegar todo o valor ali e já descontar tudo de uma vez, de maneira fácil, simplificada e rápida, né? Então, a ideia é justamente essa e pode se tornar uma tendência. Se você se interessou e quer fazer parte, quer já aderir à taxa simplificada, que eu acho interessante, inclusive eu tenho um imóvel aqui em Foz do Iguaçu que já aderiu, nós já estamos testando, tem alguns outros imóveis aqui que eu já vi que já estão assim e estão utilizando essa estratégia de marketing também. Olha só, o pessoal está pensando, está todo mundo à frente, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá na sua conta no Airbnb, na parte de ferramentas lá em conta, ferramentas profissionais, e ativar lá um ícone, né? Justamente que você deseja utilizar as ferramentas profissionais. E a partir disso você vai em recebimentos lá e vai aparecer do ladinho de recebimentos assim uma outra opção, uma telinha escrito taxas.
e aí você troca da opção atual que você tem para a opção simplificada. A partir desse momento, você vai fazer o quê? Todo o valor que você cadastrar, você já vai ter que considerar já que o valor, que o comissionamento do Airbnb está naquele valor que você cadastrou, exatamente. E o seu cliente, certo? Ele acaba não tendo mais que pagar essa taxa. Ou seja, você, anfitrião, é quem paga o total das taxas. É você que vai repassar o comissionamento total para o Airbnb. Eu acho uma ideia muito bacana. Eu acredito que é a melhor opção, inclusive, para os dois lados, tanto para o cliente, para o Airbnb, quanto o imóvel de aluguel por temporada. Agora, eu não sei se você concorda com isso, mas pode ser que com o tempo isso vire uma tendência, isso vire algo que se torne obrigatório. E se você não se adaptar agora, se você não testar agora, como é que você vai saber como é que funciona isso? E tem aquele outro detalhe, né, pessoal? Quem sai na frente, quem está na frente, adere primeiro, ou seja, bebe a água da fonte limpa, ou seja, você começa a navegar, e vamos colocar dessa forma, no oceano azul. Então, a ideia é que você esteja sempre na frente. Eu sugiro que, se você tem a oportunidade, às vezes você tem 10, 15 imóveis, poxa, você pode testar em um. Então, uma conta, claro, lembrando que isso tudo é vinculado a uma conta. Se você alterar na sua conta, automaticamente você vai alterar para todos os imóveis, e a partir desse momento todos ficam com uma taxa simplificada, ok? Bom, é isso que eu tenho para te dizer hoje sobre taxa simplificada. É algo que é relativamente novo, aliás, vai para um ano e pouquinho aí, 2022, 2023, não faz um ano e meio ainda, mas eu estou vendo que ainda muitos imóveis desconhecem essa opção. Se você já conhecia, fala aqui, Josué, já sabia. Se você não sabe, comenta aqui o que você acha, qual que vai ser o futuro, se realmente o Airbnb vai obrigar os anfitriões a mudarem para essa opção, ou se é algo que, poxa, vai ficar flutuando ali nas duas opções. Para alguns imóveis você vai ter uma opção, para outro imóvel você vai ter outra opção. Me fala o que você acredita, que eu quero ouvir muito a sua opinião, tá bom? Bom, muito obrigado, pessoal. Tenha um excelente final de semana. Nos vemos domingo às 22h07 aqui no canal. Um abraço.